Ele foi romancista, cronista, contista, médico, diplomata. Publicou uma das obras mais significativas da literatura brasileira, Grande Sertão Veredas. Guimarães Rosa é homenageado do programa Iluminuras de hoje. Com uma linguagem fortemente inovadora, ele misturava expressões regionais com a criação de neologismos. Em sua obra, é forte a presença do universo sertanejo. Para falar um pouco mais sobre a trajetória desse grande nome da nossa literatura, eu recebo no programa o escritor Napoleão Valadares. Também converso com a doutora em literatura Juliana Mantovani. A edição de hoje encerra a série de 4 programas especiais sobre a vida e obra de grandes autores brasileiros. João Guimarães Rosa nasceu no dia 27 de junho de 1908, em Cordisburgo, no Sertão Mineiro, cenário que marcou toda a sua produção literária. Seus primeiros trabalhos como escritor foram contos publicados na revista O Cruzeiro, em 1929. Formou-se médico, exerceu a medicina por 4 anos. Foi cônsul adjunto na cidade de Hamburgo, na Alemanha, entre os anos de 1938 e 1944. Poliglota, falava mais de 9 idiomas. Escreveu 12 livros e algumas colaborações. Em rara entrevista para um canal de televisão independente de Berlim, em 1962, Guimarães Rosa falou sobre a sua principal obra, Grande Sertão Veredas, publicado em 1956. Com 600 páginas e sem divisão de capítulos, o livro inovou a literatura brasileira. O romance trata de lutas de jagunços naquela região do interior do Brasil, com um sistema quase medieval de grandes fazendeiros e com pouca justiça, pouca polícia, e havia grandes lutas e vendetas entre eles, não é? Tem um fundo telúrico, real, e aí passa-se uma história com transcendência, que visando até o metafísico. Seria quase uma espécie de um Fausto sertanejo. Eleito para a Academia Brasileira de Letras por unanimidade em 1963, adiou sua posse por 4 anos. Quando resolveu assumir a cadeira em 1967, morreu subitamente 3 dias depois, no Rio de Janeiro. Aos 59 anos, teve um ataque fulminante do coração. E para falar sobre a vida e obra de Guimarães Rosa, o meu primeiro convidado é o escritor Napoleão Valadares. Ele é autor de mais de 20 livros, entre eles a obra Os Personagens de Grande Sertão Veredas. Napoleão, seja bem-vindo ao programa Iluminuras. Obrigado. Muito obrigada pela presença. Bom, antes de falar sobre o seu livro, que se dedica aos personagens dessa obra que é uma das mais significativas da literatura brasileira, a obra de Guimarães Rosa, eu queria que você contextualizasse, por gentileza, ao nosso telespectador, qual que é a essência do enredo de Grande Sertão Veredas de Guimarães. Grande Sertão Veredas gira basicamente em torno da jagunçagem. A jagunçagem existia em razões políticas, principalmente, porque o chefe maior do romance Grande Sertão Veredas é Joca Ramiro, que era amigo de políticos. Bom, mas ele tinha inimigos, e esses inimigos acabaram criando guerra contra os jagunços, inclusive a força do Estado, e aquilo deu um enredo muito interessante, muito sensacional de Grande Sertão Veredas. Ao longo do tempo, o Joca Ramiro foi assassinado por seus próprios jagunços e, ao longo do tempo, dizia, outros jagunços assumiram a chefia, sendo Medeiro Vaz, depois Zé Bebelo, depois Riobaldo, e a jagunçagem termina com Riobaldo, com o combate final no local chamado Paredão, em Minas Gerais, à beira do Rio do Sono. Nesse local, nesse combate final, Giadorim, que é o jagunço, amigo de Riobaldo, acaba morrendo numa luta de faca, de punhal, com o inimigo Hermógenes. É basicamente isso. Bom, foi ao mesmo tempo um romance regionalista, mas que abordou ali questões universais, né? Sim.
Grande Sertão Veredas é aparentemente um livro só regionalista, mas só aparentemente, porque ali está o universo. Ele trata praticamente de tudo. É incrível o que ele tem, o Guimarães Rosa, de capacidade de captar tudo para botar num livro só. É um livro de uma poesia impressionante e que o leitor normalmente não sabe disso. Ele vai pensando que vai ler uma história de jagunços e encontra uma coisa completamente... Encontra isso, mas encontra coisas completamente diferentes. Inclusive o Guimarães Rosa, através do personagem Riobaldo Tatarana, ele tem por finalidade demonstrar que o diabo não existe. Ele trata do diabo o tempo todo, dá mais de 80 nomes ao diabo no livro, e no fim ele diz: existe é homem humano. Eu posso dizer para o senhor que o diabo não existe. É uma espécie de pretensão de demonstrar a inexistência do diabo. Isso o Riobaldo, personagem narrador. Bom, eu vou pegar a deixa dos nomes. Ele deu mais de 80 nomes aos diabos. Nomes esses que estão todos aqui na sua obra, os personagens de Grande Sertão Veredas. Eu trago todos os personagens de Grande Sertão Veredas nesse livro, inclusive os que não têm nome, como a mulher de Hermógenes, por exemplo, que não aparece o nome dela, e ela é citada várias vezes, aparece várias vezes no livro. São verbetes, Napoleão? São verbetes. Assim, por exemplo, Riobaldo Tatarana tem um verbete com uma espécie de biografia, entre aspas, dele. Diadorim, Hermógenes, Ricardão, Socandelário e todos os outros, todos os personagens têm verbete, sem exceção de nenhum. Como é que foi o processo de criação? Olha, eu li o Grande Sertão Veredas pela primeira vez apenas para conhecer, fiquei fascinado e resolvi ler a segunda. Quando eu li a segunda, achei que devia anotar para escrever alguma coisa. E o livro resultou exatamente disso, dessas anotações. É claro que isso implicou outras leituras até que eu publicasse o livro, mas foi exatamente um aprimoramento daquilo que eu tinha feito nesse momento inicial. E o livro é um livro de fôlego, Grande Sertão, são 600 páginas, sem divisão de capítulos. Isso. Você leu 2 vezes, assistiu filmes também, né? Sim, li 2 vezes nessa fase. Depois disso, eu li várias vezes. Assisti ao filme, Grande Sertão Veredas, e depois muita coisa, o seriado da Globo e outros filmes de outras obras de Guimarães Rosa, como, por exemplo, O Duelo, de Sagarana, A Hora e a Vez, de Augusto Matraga, de Sagarana, Sarapalha, que também é um conto de Sagarana, e tudo que foi feito para cinema, teatro, televisão que pudesse assistir, eu tive que assistir. Napoleão Valadares, eu vou pedir uma breve pausa para você agora, porque falando em cinema, minissérie, documentários sobre Guimarães Rosa, nós vamos acompanhar agora um depoimento enviado pela Adriana Jacobsen, cineasta, diretora do documentário Outro Sertão. O documentário Outro Sertão trata da estadia do escritor João Guimarães Rosa na Alemanha nazista. Ele morou em Hamburgo entre 1938 e 1942, quando era vice-cônsul. Através de imagens de arquivo, de depoimentos de pessoas que conheceram Guimarães Rosa, então, de uma entrevista do próprio escritor, de documentos, o documentário revela aspectos inéditos da biografia de João Guimarães Rosa. Ele chegou em 1938, viu o ápice da propaganda nazista, o início da guerra, as primeiras vitórias alemãs, os bombardeios dos aliados na Alemanha, a perseguição aos judeus. E nós analisamos assim, milhares de documentos, colhemos diversos testemunhos. É importante, eu acho, que os brasileiros conhecerem a história desse grande escritor e diplomata tão humano que não se deixou cooptar pela propaganda, pelo fake news da época, não é? Ele se manteve lúcido e agiu utilizando as brechas, né, do sistema para salvar vidas. Então é uma história que merece ser conhecida. O filme se chama Outro Sertão e está disponível em algumas plataformas digitais. Espero que vocês gostem do filme, se tiverem a oportunidade de ver. Muito obrigada, Adriana. Napoleão, vamos voltar à nossa conversa aqui. Por gentileza, eu gostaria que o senhor compartilhasse com a gente um trechinho do livro, escolhesse um capítulo
ou algum texto aí que revele o espírito da obra? Aleatoriamente, a gente poderia pegar os dados de um personagem e ler rapidamente. O personagem Paspi, que fica aqui no meio do livro, eles estão na ordem alfabética. Paspi, jagunço, ex-vaqueiro jaibano, habilidoso e serviçal, costurava as alpercatas dos companheiros. Fazia chá para Reobaldo quando este uma vez esteve doente. Era o cozinheiro na Guararavacã do Guaicuí. Finda a jagunçagem, foi morar perto de Reobaldo, meeiro seu. E uma frase que Reobaldo fala dele: rio de homem esse Paspi, que não temia nem se cansava. Por que você escolheu esse recorte pensando nos personagens? Eu achei interessante a gente caracterizar cada personagem de Grande Sertão Veredas para facilitar ao leitor aquilo que ele eventualmente vai encontrar de dificuldade, para diminuir essa dificuldade que ele tem. Porque Grande Sertão Veredas, como toda a obra de Guimarães Rosa, não é fácil para ler. A que o senhor atribui essa dificuldade, essa linguagem própria criada por Guimarães? Ele era um criador de palavras, né? Neologismos. Principalmente a linguagem, que a linguagem dele é um pouco de trás para frente, e uma linguagem arranjada, criada por ele próprio, muito poética, mas um pouco difícil. Em razão disso, há a dificuldade para a leitura. Outra coisa é que ele criou neologismos. Esses neologismos não se encontram em dicionário, são coisas da criação dele. Guimarães era um homem extremamente culto, poliglota, ele era muito inquieto, queria sair do lugar comum. Guimarães Rosa tinha pavor ao lugar comum. E, em razão disso, ele, com a sua cultura monumental que tinha, com seu conhecimento de línguas, de várias línguas, ele foi criando essa linguagem de forma que isso não batesse com aquele linguajar corriqueiro que os outros escritores tinham até então. Eu sugeria que, já que estamos falando de linguagem, a pessoa que fosse começar a ler o Guimarães Rosa começasse por Sagarana, porque é a obra mais simples, é a obra primeira dele que publicou em 1946, 10 anos antes de Grande Sertão Veredas, e isso dá ao leitor uma possibilidade maior de conhecimento desse tipo de linguagem. Napoleão, caminhando para o fim da nossa entrevista, aproveitando o gancho, a palavra fim, ela não existe no livro de Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, né? Sim, fim a rigor não é necessária, mas muita gente usa. Ele começa o livro com a palavra nonada, uma palavra, e termina o livro com a palavra travessia. E no fim, depois de terminar o livro, ele coloca um símbolo para indicar que aquilo acabou, sem usar a palavra fim. Napoleão Valadares, mais uma vez, muito obrigada pela entrevista, pela participação conosco. Eu que agradeço pela oportunidade de falar sobre Guimarães Rosa com você. Foi um grande prazer. Obrigada. A gente faz agora um breve intervalo, daqui a pouco o Iluminuras volta a falar sobre Guimarães Rosa. A minha convidada é a doutora em literatura, Juliana Mantovani. Até já. Estamos de volta com o programa Iluminuras, especial sobre a vida e obra de Guimarães Rosa. Quem está ao meu lado neste segundo bloco é a doutora em literatura, Juliana Mantovani. Muito obrigada pela presença, Juliana. Seja bem-vinda. Eu que agradeço. Eu que agradeço, Rafaela. Muito obrigada. Bom, Guimarães Rosa foi objeto da sua dissertação. Sim. Eu queria que você dividisse conosco qual foi o foco do seu estudo e qual o resultado dessa análise. Bom, essa acaba sendo uma história ao mesmo tempo pessoal e acadêmica, né? Porque eu entrei em contato com Guimarães Rosa, eu ainda cursava o 4º semestre de letras, né? Então, eu me deparei com essa obra, fui convidada a lê-la, assim poderia dizer, Grande Sertão Veredas, por uma professora, numa disciplina que se propunha, na verdade, a fazer um panorama da literatura brasileira.
a professora Elizabeth Razin, né, uma grande pesquisadora sobre a obra de Guimarães Rosa, e ela nos pediu: anote aquilo que vocês julgarem que parece que não tem nada a ver, aquilo que você acha que não, isso não deve ser objeto de estudo literário, não é possível, tem a ver com outros campos do conhecimento. Ela dizia estar justamente preocupada em encontrar coisas fora do campo literário. E ali pela página 27, eu me deparei com uma frase de Riobaldo, que era: fazia tempo que eu não olhava de Adorim nos olhos. E aquilo me chamou muita atenção, mesmo porque até então nós leitores não sabíamos quem era de Adorim. Na página 27, o narrador ainda está muito confuso, a gente pode dizer, a linguagem ainda é muito confusa. A gente não conhece propriamente quem é esse ou essa personagem de Adorim. E só me chamou a atenção que ele enfatizava alguma questão relacionada aos olhos dessa pessoa. E eu passei a anotar. Tinha fichas em que eu anotava todas as vezes em que ele fazia alguma referência aos olhos de quem quer que fosse. E eu comecei a perceber que eu tinha um repertório muito grande de citações, né? E que às vezes eram citações muito significativas para a obra. Me deparei depois com o convite alerta que o narrador faz ao leitor ou ao seu interlocutor, né? Esse interlocutor hipotético com quem ele fala, né? De mire e veja, né? Então ele alertava também a nós leitores e ao interlocutor para mirar e ver. As ênfases nos olhos, mirar e ver, o ato de ver, os olhos, né? Todas essas questões, o olhar, a força do olhar, tudo isso começou a me chamar muita atenção. O que eu acabei por concluir é que, de alguma maneira, isso está relacionado a uma maneira de conhecimento diferente, como se os personagens rosianos estivessem em busca de ver o mundo de outra forma, no sentido de compreender a realidade de outra maneira, né? Tem um conteúdo aí de renovação, de renascimento do homem humano através dos seus olhos, né? E no tocante ao Grande Sertão Veredas, eu também percebi que estruturalmente esse mesmo elemento também é significativo. A gente pode colocá-lo no rol daqueles grandes intelectuais que leram a história do Brasil muito bem lida e que apresenta isso nas suas obras literárias. O Grande Sertão Veredas é também, além de tudo que ele propõe, ele também é uma obra sociológica. Ele também é uma obra em que Guimarães Rosa lê a situação política brasileira, as questões relacionadas à violência, relacionadas como a gente pode dizer, ao contato do homem com o homem nas relações de privilégio que estruturam a nossa sociedade brasileira. Guimarães era um criador de palavras, né? Eu acho que ele fez ali uma desconstrução da língua, ou talvez não seja a palavra mais adequada, desconstrução, o novo arranjo da língua. Sim. Seria isso? Com certeza. A gente encontra no arquivo do Guimarães Rosa, né? Eu também tive o privilégio de poder ver alguns documentos dele, alguns manuscritos, algumas cartas, né, trocadas. As pastas dele, que ele mesmo fazia, ele anotava todas as palavras que ele julgava interessantes, que ele achava curiosas. Ele literalmente rearranjava elas, porque como ele era um grandíssimo conhecedor de línguas estrangeiras, né, um amante de línguas, ele dominava perfeitamente, eu posso assim dizer, pelo menos 6, assim ele dizia. Uhum. E ele, muitas vezes, nesses catálogos, ele ia pegando partes de palavras de outras línguas, incorporando dentro da sua obra, ou mesmo usando palavras, podemos dizer, abrasileiradas de termos de língua estrangeira. Então era muito comum ele fazer isso. Ou usar mecanismos de formação da língua que não são próprias da língua portuguesa, são próprias, por exemplo, do alemão, ou do alemão sobretudo, que ele era muito apaixonado pela língua alemã, e ele aplica isso na formação de novas palavras em português. Juliana, a gente se debruça muito sobre Grande Sertão, claro que é a obra consagrada de Guimarães, mas nós temos muitos outros clássicos desse grande autor, Sagarana, Manuelzão e Miguelim, Corpo de Baile, você trouxe aqui Primeiras Histórias, enfim, é grandioso que tem obras de fôlego aí, além de Grande Sertão, né? Guimarães Rosa foi um grande romancista, um grande contista, nós podemos dizer. Me vem inclusive à memória que ele também tem um livro de poemas, que se chama Magma. Como
contista ou novelista, é um pouco complexa essa definição em Guimarães Rosa, ele faz a sua estreia, né, em 1946 com Sagarana. 10 anos depois, exatamente, em 1956, surge Grande Sertão Veredas, que é uma espécie de meteoro, né, na história da literatura brasileira, e que apaga, né, acaba por apagar até as próprias obras do Guimarães Rosa, como você mesma mencionou. Mas em Sagarana, por exemplo, nós temos, pelo menos para mim, uma das melhores narrativas que Guimarães Rosa construiu, que foi A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Foi a primeira que eu li, eu ainda era adolescente, eu não me lembro muito daquela experiência de leitura, eu só me lembro que foi difícil, mas para mim hoje é uma das obras em que o Guimarães Rosa faz aquela leitura das relações sociais brasileiras, como nós tínhamos comentado anteriormente. Juliana, eu vou pedir uma breve pausa para você agora, porque nós vamos acompanhar, falando em biografia de Guimarães Rosa, um depoimento enviado pelo escritor Cláudio Fragata. Ele acaba de lançar o livro Joãozito, Menino Encantado, uma obra literária dedicada ao público infantil. Vamos ver. Rosa é uma paixão antiga. Para mim, ele é um dos maiores escritores brasileiros, se não o maior. E ele teve uma infância maravilhosa, né? Ele foi uma criança que tinha muita facilidade para aprender línguas. Com 7 anos, ele já falava holandês e francês. Logo em seguida, ele aprendeu alemão e daí em diante várias outras línguas, inclusive o japonês. E além disso, era um menino ligado à natureza, um menino muito esperto, ele gostava dos animais, gostava de história, mapas, gostava de livros. E foi isso o que me moveu quando eu escrevi o meu livro. Eu queria mostrar para as crianças de hoje, né, esse menino singular que foi João Guimarães Rosa. Esse livro já me trouxe muitas alegrias, foi finalista do Prêmio Jabuti, também recebeu o selo da Cátedra de Leitura da Unesco e sobretudo, a grande alegria é saber que ele foi lido por milhares de crianças do Brasil todo. E esse era o meu objetivo. Muito obrigada, Cláudio. Bom, falando em biografia do Guimarães Rosa, você me contava aqui que o tio dele fez uma biografia, o tio de Guimarães Rosa, sim, contando várias peculiaridades. Eu queria que você adiantasse para a gente um pouquinho. O tio de Guimarães Rosa, Vicente Guimarães, que também é escritor, ele tinha quase a mesma idade, ele era um pouquinho mais velho só que Guimarães Rosa, né? Eles eram contemporâneos. E por isso ele consegue dar para nós um panorama bem rico, né? Eles conviveram juntos. E ele traz para nós histórias muito, muito, muito interessantes de como Guimarães Rosa era de fato um menino encantado, né? Como ele era extraordinário nas suas relações, como o apreço que ele tinha pela língua já fica evidente na infância dele, né? Me vem à mente uma das histórias, talvez as mais curiosas, de que Guimarães Rosa, ele se mudou, ele foi morar em Belo Horizonte para continuar os estudos dele, né? Porque em Cordisburgo não havia, ele fez a série primária, né? As séries primárias, e depois precisou mudar para Belo Horizonte. Então ele morava com o avô dele, por isso a proximidade com esse tio, né? E ele já lia em francês desde muito novo, né? O primeiro contato que ele teve com a língua francesa foram catálogos, o catálogo sobre animais, né? Que amigos do pai dele levaram ainda em Cordisburgo. E ele tinha muita curiosidade pelos animais também, e foi assim que ele começou, né? Literalmente catando, pegando alguns manuais de língua estrangeira, ele sozinho ia tentando ler. E quando ele já morava em Belo Horizonte, ele costumava ir na biblioteca da cidade. O avô dele sempre dava a ele e ao Vicente, né, uns trocados no final de semana, e ele
Enquanto Vicente sempre gastava tudo em bala, o menino Joãozito costumava comprar uma soda, um lanche e ir para a biblioteca ler. Ele morre muito cedo, aos 59 anos. Sim. E uma curiosidade, ele morre 3 dias depois de tomar posse na Academia Brasileira de Letras. E esse número 3 a gente observa várias vezes em suas obras, né? Parece que nada é por acaso. Sim, e Guimarães Rosa, ele se interessava por tudo, né? Ele dizia que bebia água de todo o rio. Aliás, quem diz isso é Riobaldo, mas a gente sabe que é um reflexo do seu autor. E ele também tinha muito interesse pelos números, pela numerologia, né? Então o 7, o 3, né, são muito relevantes. O 3 aparece com forte recorrência na obra dele. Retomando inclusive a biografia escrita por Vicente Guimarães, naquele dia da posse, né, da Academia Brasileira de Letras, o tio do Guimarães Rosa narra que ele foi até a Academia Brasileira de Letras como um boi que vai para o matadouro, porque ele tinha uma certa fixação pela questão, como a gente disse, numérica. Ele não queria tomar posse, porque muitos de seus familiares tinham morrido com aquela mesma idade, por isso ele adia, e aí ele já tinha passado, e então com 59 ele podia tomar posse. E ele, quando vai, ele traz um semblante de que sabia, de alguma maneira, que ali ele se tornaria imortal, né? Imortal pela academia, mas sabia que, de alguma maneira, isso representaria sua morte. O que, de alguma maneira, faz os leitores pensarem sobre a história, que é um dos cernes, um dos eixos de Grande Sertão Veredas, que é a do Dr. Fausto, de Thomas Mann, né? Então, quem sabe aí alguém, né, um diabo que retorna para buscar a alma daquele escritor depois de fazer a sua grande obra. Mas como Guimarães diz, né, como dizia Guimarães Rosa, as pessoas não morrem, ficam encantadas, que é o caso desse grande autor, né, Juliana? Sim, com certeza. Muitíssimo obrigada pela sua participação, parabéns pelo seu trabalho. E eu que agradeço a você, Rafael, e a toda a sua equipe por me dar essa oportunidade de falar de um autor que me é muito caro e que é muito caro para a literatura brasileira também. Obrigada. E obrigada a você também que acompanhou mais esta edição do programa Iluminuras. Lembrando que para rever é só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Tchau, tchau.